Mais um vídeo aqui no canal. Amanhã tem Fluminense e Juventude pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude recém-eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, tá ali com 29 pontos, logo à frente do Fluminense, e a gente pode ultrapassar o Juventude caso a gente vença esse jogo. É um jogo importante, como todos os jogos daqui pra frente vão ser importantes, até a gente conseguir ter matematicamente a garantia de que a gente já não briga mais contra o rebaixamento. Então esse é um dos jogos importantes que a gente vai ter daqui pra frente, mas tem uma questão aí chamando bastante atenção nesse jogo, que é o fato do John Kennedy não ter sido relacionado, tá? O John Kennedy não viajou para Caxias do Sul por opção do Mano Menezes. Para algumas pessoas isso aí está sendo, foi talvez uma surpresa. Para mim, eu não diria que foi surpresa, e aí já te aviso, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Como você sabe, você que acompanha aqui o canal, sabe que eu não sou jornalista, eu sou torcedor e eu acompanho aí as notícias e trago aqui um pouco do que eu estou acompanhando, um pouco do que eu estou observando para você se informar e para a gente poder também debater. E por que eu digo que não é surpresa para mim o fato do John Kennedy não ter sido relacionado e não viajar para Caxias do Sul dessa vez aí com o Fluminense? Não especificamente nesse jogo, mas eu já no vídeo anterior, onde eu falo ali de uma possível demissão do Mano Menezes para o ano que vem, e aí eu sei que muita gente não entendeu nem a maneira como eu falei de demissão, até porque não é uma informação, tá? É uma opinião minha. Muita gente não entendeu o motivo de eu ter essa opinião, muita gente não entendeu até ali a temática do vídeo. Não é que eu quero que o Mano Menezes seja demitido, mas não é o padrão, o tipo de técnico que eu acho que o Fluminense tem que manter no seu elenco a longo prazo. A curto prazo, na nossa situação, na situação pontual que ele está à frente, ele está fazendo um grande trabalho. Ele está conseguindo tirar o Fluminense do rebaixamento, fazer boas contratações, colocar um time muito mais seguro e muito mais confiável em campo, mas eu acho o Mano Menezes um cara um pouco conservador demais e que coloca o Fluminense para jogar de uma maneira que não é a maneira que eu acho mais interessante. O time não é muito propositivo, é um time objetivo, resultadista, e isso nesse momento, volto a dizer, nesse momento é muito importante, todo mundo sabe disso. Talvez com um técnico um pouco mais arrojado, a gente não estaria conseguindo pontuar como está pontuando com o Mano Menezes. Ele tem essa questão aí de segurança, de jogar ali e aproveitar as oportunidades, mas ter um risco controlado. Mas na minha visão, o Fluminense com ele joga para vencer, né, joga para o resultado, mas acaba não mostrando um futebol ali muito legal de se assistir. Eu sei que a gente teve bons jogos aí ultimamente, mas eu não creio que o Fluminense vá fazer em campo alguma coisa muito além do que está fazendo no momento, caso o Mano Menezes esteja à frente do time. Não é a característica, não é a cara dele ter um time mais ofensivo, um time mais propositivo. Não estou falando aqui que isso é necessariamente ruim, mas não é a maneira como eu gosto de ver o Fluminense jogar. Nesse vídeo, inclusive, falei ali de alguns acertos, de alguns erros que na minha visão, ele está cometendo ali no comando do Fluminense, e os erros, dos erros que eu pontuei, o maior deles é as oportunidades que ele vinha dando para o John Kennedy, que para mim não fazia sentido. Não fazia sentido porque desde quando o Mano Menezes chegou, a gente não viu nenhum jogo do John Kennedy onde ele tenha entrado e tenha sido efetivo e tenha mudado o jogo ou tenha feito alguma coisa além do que se espera, e ultimamente se espera muito pouco dele. John Kennedy, desde o começo do ano, em nenhuma partida ele foi um jogador assim minimamente importante em campo. Ele chega às vezes a parecer -1. E isso não é, eu não falo aqui para de nenhuma maneira nem desrespeitar, nem desmoralizar o cara, nem conheço o John Kennedy pessoalmente, mas é o que eu enxergo fora de campo como torcedor. Então para mim não fazia nenhum sentido, não tinha nenhuma justificativa de ficar dando oportunidades pro John Kennedy. John Kennedy, ele foi um cara muito importante em 2023, fez os gols ali da Libertadores, fez o gol na final, um gol que o Fred não fez, que outros jogadores importantíssimos do Fluminense não fizeram, mas talvez ele não entenda ainda a importância do que ele fez, talvez ele também não seja o cara mais disciplinado, mais dedicado ali, e aí já é uma característica da pessoa, né? O John Kennedy não me parece, mais uma vez eu falo, eu não acompanho o treino, eu não vou ali assistir pessoalmente, eu não tenho contato com ninguém que me diga assim, olha, acompanhei o treino e o John Kennedy, hoje ele não se dedicou, hoje ele é isso, ele é aquilo. Eu tô falando olhando de fora, tá? Olhando de fora me parece ser um cara que não é o cara mais dedicado do mundo, não é o cara mais compromissado do mundo. E aí não tem como o cara viver de passado. O que ele fez
em 2023 foi importante, e também não foi um ano que ele jogou o ano todo muito bem. Ele fez ali na Libertadores algumas apresentações muito boas, algumas apresentações muito importantes para a trajetória do Fluminense ali na Libertadores, mas o ano de 2023 não foi um ano de John Kennedy sendo craque o ano todo. De modo geral ali, com todo mérito, quem foi o craque do ataque do Fluminense foi o Germancano, que também tá mal esse ano, tá mal por diversos problemas. E o último dele foi a questão física, ele estava com um problema ali, uma lesão, e depois de 51 jogos ele volta a ser relacionado, e não é por conta do retorno do Germancano que o John Kennedy vai ficar fora. Vou ler para vocês um trechinho aqui dessa matéria do Redação Jogada 10 do Terra, onde a gente vai ver aqui uma informação que é bastante importante. Vai falar aqui do John Kennedy não ter sido relacionado, retorno do Germancano, isso a gente já comentou aqui no vídeo, mas o que chama atenção e que talvez vocês saibam também já que está acontecendo é que, mesmo com a saída de John Kennedy, Mano Menezes resolveu relacionar o atacante Matheus Reis. A promessa da base tricolor viajou para Caxias do Sul e fica como opção. Ele, aliás, não entrou em campo com o Mano Menezes. Cara, o Matheus Reis tem 17 anos, então fica claro que não é o retorno do Germancano que está fazendo com que o John Kennedy perca espaço. Na real, é uma questão técnica, uma questão de opção ali do Mano Menezes, e pelos jogos que a gente assistiu, pelas coisas que a gente vem acompanhando. Se o John Kennedy continuar jogando como tá, e talvez o termo certo é se o John Kennedy continuar não jogando, porque ele entra em campo e acaba não jogando, ele vai perder cada vez mais espaço. Se o Germancano estiver bem fisicamente, o Fluminense passa a ter Cauã Elias numa ótima fase, e Germancano, que é um cara aí que nos últimos 2 anos fez mais de 40 gols aí na média. Em 2024 ele acabou não conseguindo a mesma média, o mesmo desempenho, por uma série de fatores aí, mas a gente passa a ter opções confiáveis ali no ataque, coisa que hoje o John Kennedy não é. Infelizmente, um cara que talvez tinha tudo aí para ser ídolo no Fluminense, mas que talvez não tenha maturidade e nem interesse aí de seguir se dedicando para dar continuidade na história dele aqui no Fluminense. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Me fala aqui o que você pensa da situação do John Kennedy, se você acha que ele merece outra oportunidade, que ele merece mais chances. Eu, sinceramente, acho muito difícil defender isso no momento, mas quem acompanha ali os treinos, acompanha os bastidores, pode ter uma opinião diferente. E se você que está me assistindo aqui também pensa diferente, deixa aqui sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.